Oi, pessoal. Aqui é o professor Fernando Trevisol de Física e nessa aula nós vamos estudar sobre movimento uniforme. Então vamos começar, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é que o movimento uniforme ele se caracteriza pela velocidade constante de um corpo. E essa velocidade constante tem que ser diferente de zero. Claro, né? Porque se a velocidade for zero, o móvel não está em movimento. Agora o móvel está parado. Então, movimento uniforme tem a principal característica de ter velocidade constante e diferente de zero. Então, por exemplo, uma esteira é um movimento uniforme, né? A gente coloca uma velocidade na esteira para caminhar ali, fica sempre na mesma velocidade. Então, é um movimento uniforme. Outro exemplo, cascata de dominó é um movimento uniforme, porque essa cascata de dominó ela cai sempre com a mesma velocidade. Outro exemplo de movimento uniforme, escada rolante. A escada rolante fica sempre na mesma velocidade, também é um movimento uniforme. Outro exemplo, elevadores. Os elevadores, depois de uns 2 segundos que eles arrancam, né, que eles começam a andar, eles têm seu movimento uniforme, ficam sempre na mesma velocidade. E por fim, um bom motorista, numa boa estrada, sem nenhum retardatário, ele consegue fazer com que o carro fique sempre na mesma velocidade. Então dá também para fazer pilotando, dirigindo um carro com que o carro fique sempre na mesma velocidade, em movimento uniforme. É uma tarefa um pouco difícil, mas tem como fazer. Então, movimento uniforme é quando um objeto tem velocidade constante, está se movendo com velocidade constante e diferente de zero. Seguindo então. Bom, agora a gente sabe o que é movimento uniforme, vamos saber o que é a função horária do espaço. Função horária do espaço no MU, tá? Mais para frente a gente vai aprender a função horária do espaço no MUV. Só que agora é a função horária do espaço no MU, no movimento uniforme. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que, por exemplo, a gente tem aqui esse carrinho nessa estrada, e esse carrinho, por exemplo, a cada segundo, ele vai percorrer uma distância de 5 metros. Tá? Então, em 1 segundo ele percorreu essa distância de 5 metros, mais 1 segundo ele percorreu a distância de 5 metros, mais 1 segundo, mais outra distância de 5 metros, mais outro segundo, uma distância de 5 metros. Então, percebam que esse carro, na verdade, a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Né? A cada segundo 5 metros, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E se ele está executando esse tipo de movimento, ele vai ficar sempre com essa mesma velocidade. Se ele está executando um movimento uniforme, ele sempre vai ficar com 5 metros por segundo. Claro, poderia ser outras velocidades. Eu coloquei como exemplo aqui 5 metros por segundo. Aí nós temos uma equação que rege esse tipo de movimento, que é quem? Essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, ó, nos cursos de vestibular, nos cursinhos vestibulares, nós chamamos ela de equação de só sorvete. Por que só sorvete? Ó? Só sorvete. Por que a gente faz isso? É uma forma de fazer o aluno decorar a equação mais rápido. Né? Uma forma de decorar. Então, quem é quem ali? Como está dizendo ali, né? S é a posição final. S0 ou SO, tanto faz, a posição inicial. V é a velocidade e T é o tempo. Tá? Por que ela se chama função horária do espaço? Porque, olha só, nos 4 termos que nós temos aqui, S, S0, V e T, apenas 2 variam. Quem varia aqui? O S final, a posição final, é esse aqui que varia, e o tempo. Então, ó, função do tempo da posição. Função do tempo da posição. Função horária do espaço. Por isso que ela tem esse nome. Tá? Vamos ver como ela se comporta um pouco melhor, essa função. Vamos ver como ela se comporta num gráfico. Olha só.
Vamos estudar como um gráfico daquela função que nós fizemos anteriormente, como aquela função ela se comporta para construir um gráfico. Nós temos aqui um gráfico. Esse gráfico aqui, ó, esse eixo na vertical, é o eixo das posições. Então, posição menos 10 metros, menos 5 metros, 5 metros, 10 metros. Bem aqui, ó, é a posição 0 metro. Esse eixo aqui, ó, na horizontal, é o eixo dos tempos. Ou seja, aqui, ó, começa aqui 0 segundo, 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo e 4 segundo. Esse é um gráfico. E a gente vai tentar colocar nesse gráfico aqui o movimento daquele carrinho. Ó, o carrinho saiu da posição menos 10 metros quando o cronômetro marcava 0 segundo. E daí ele andou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. A gente tem que encontrar as posições desse cara aqui, ó. Qual era a posição dele? Que posição é essa aqui, ó, no 1 segundo? Que posição é no 2 segundo? Que posição é no 3 segundo? E que posição é no 4 segundo? Porque a posição no primeiro segundo a gente já sabe, né? É menos 10. Mas quais são as posições nos outros segundos? Bom, o que o gráfico nos diz? Nos diz que a velocidade desse carrinho é de 5 metros por segundo. Vamos aplicar a equação que nós aprendemos no slide anterior para ver como que fica isso. Vamos aplicar. Primeiro deixa eu tirar essas tintas que eu coloquei. Ó. Aplicando a equação está aqui, só sorvete. Tá? O que acontece? No S inicial eu coloquei o menos 10, porque era a posição dele inicialmente. Está aqui, ó. A velocidade, 5 metros por segundo, que foi dada aqui. E o tempo, para a gente saber a posição dele no tempo zero, colocamos 0. 0 vezes 5, 0. 0 com menos 10, menos 10. O que a gente faz com essa informação aqui no gráfico? A gente faz o seguinte, ó. No tempo zero é bem aqui, ó. A posição dele é menos 10. Então, a gente coloca um pontinho aqui, ó. Posição menos 10. Tá? Tá, e no tempo 1 segundo, qual é a posição dele? Vamos ver aqui, ó. De novo, na posição inicial, como ela não muda, colocamos de novo menos 10. Certo? A velocidade também não muda, colocamos de novo 5. Né? E a gente quer saber qual é a posição dele no tempo 1 segundo. No tempo 1 segundo. Bom, 5 vezes 1 é 5. Mais 5 com menos 10, menos 5. O que a gente faz com essa informação aqui? Faz o seguinte, ó. No tempo 1, a gente faz uma reta vertical. Aqui, ó, monta uma reta vertical para cá. E na posição menos 5, uma reta horizontal aqui. Bem na intersecção, no encontro das duas retas, a gente vai colocar uma marcação. Tá? Estamos construindo o gráfico. Vamos ver como é que esse gráfico vai ficar no movimento uniforme para essa equação que nós chamamos aqui de só sorvete. Como que a gente vai... qual é a cara desse gráfico? Vamos ver agora no segundo 2. Bom, no segundo 2, de novo, a posição inicial não muda, a velocidade não muda, porque nós estamos falando de um movimento uniforme. E daí colocamos aqui o quê? O 2, porque queremos saber a posição dele no 2 segundos. 2 vezes o 2, 10. Mais 10 com menos 10, 0. O que isso quer dizer? Que no tempo 10 segundos, a posição dele é 0. Então, a gente faz uma intersecção aqui, ó, e marca aqui no tempo 2 segundos um outro pontinho. Vamos ver agora no tempo 3 segundos. No tempo 3 segundos, qual é a posição dele? De novo, né? A posição inicial não muda, então continua como menos 10.
A velocidade não muda, então continua como 5 metros por segundo. E a gente quer saber qual vai ser a posição dele no tempo 3 segundos. 3 vezes 5, 15, mais 15 com menos 10, mais 5. Opa! O que a gente faz com essa informação? Ó, a gente constrói uma linha horizontal aqui, ó, partindo da posição mais 5. Depois uma linha vertical partindo do tempo 3, porque a gente calculou nesse tempo. E a gente vai marcar bem aqui, ó, o pontinho de intersecção. Vamos fazer isso? Vamos lá, vamos fazer isso. Deixa eu botar a borracha aqui. Apagar isso, isso e isso. Isso também. Então, as duas linhas e a intersecção. Beleza. Vamos agora ver no tempo 4 qual é a posição dele no tempo 4 segundos. Tá, no tempo 4 segundos. Aqui. De novo, mais uma vez. Posição inicial ela é constante, ela não muda. Né? 5, nós estamos falando de velocidade constante, então continua a mesma velocidade. Estamos falando de movimento uniforme, não muda. E como a gente quer saber a posição dele no tempo 4, colocamos no lugar do tempo o 4. E para achar a posição nesse tempo. 5 vezes 4, 20. Mais 20 com menos 10, mais 10. O que a gente faz? Constrói duas linhas, uma partindo do 10, porque encontramos esse valor horizontalmente, e a outra partindo do 4, porque foi o número, o valor do tempo que nós aplicamos. Aí fizemos uma linha vertical e colocamos um pontinho ali. Agora a gente tem que raciocinar o seguinte, olha só. Eu fiz isso só para o tempo 1, para o tempo 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu fizesse para todo milésimos de segundo aqui, ó, cada milésimo, pequeno milésimo, isso aqui ia ficar uma reta, uma subida, uma reta que vai subindo aqui, ó, uma reta que vai crescendo, ó, ia ficar isso aqui, ó, a reta ia crescendo, ó, isso aqui, ó, certo? Sim, ficaria reta. E aí, essa é a cara de um gráfico para esse tipo de equação aqui, ó. Essa é a cara de um gráfico, tá? Essa é a cara de um gráfico. Então, de novo, ó, apagar tudo, tá? Texto. Essa equação aqui, ó, essa equação, que é só sorvete, vai dar gráficos com essa cara aqui. E esse gráfico, que a reta ela sobe, ela cresce conforme o tempo vai aumentando, nós chamamos de uma reta crescente ou um gráfico crescente, tá? A reta sobe conforme o tempo vai aumentando, chamamos de reta crescente. Tudo bem? Perceba o seguinte, que esse tipo de movimento aqui é um movimento progressivo, porque a velocidade é positiva. E quando o carro tem velocidade positiva, ele tem o seu sentido em direção ou em sentido, né, às posições positivas do eixo, né? Então, é um movimento progressivo. Então, sempre que um carro, qualquer móvel, qualquer automóvel, tiver um movimento progressivo, ou seja, velocidade constante, nós vamos obter como gráfico uma reta crescente. Beleza? Tá, mas se esse carro tivesse uma velocidade negativa, o que aconteceria? Eu acho que alguém já deve ter pensado aí, né? Então, o carro agora tem uma velocidade negativa. Claro, se ele tem uma velocidade negativa, ele tem que estar indo no sentido negativo do eixo. Não é isso? No sentido negativo do eixo. Beleza. Mas como que ficaria esse gráfico agora? Vamos lá. Vamos montar uma equação aqui. Tá? No primeiro momento, ó, posição. Qual é a primeira posição? A posição inicial. Agora a posição inicial dele é 10. Então eu coloquei aqui, ó, 10.
Qual é a velocidade dele? A velocidade dele foi dada aqui, ó, menos 5. Foi dada aqui, tá? Menos 5. Eu quero saber, no tempo zero, qual a posição. Então, eu boto 0 aqui no lugar do tempo. 5 vezes 0, 0. Menos 0 com mais 10, 10. Opa, então olha só. No tempo zero, a posição é 10. O que eu faço? Marco ali a posição no tempo zero. Tá, e no tempo 1 segundo? Aqui, no tempo 1 segundo. Qual é a posição dele? Então, coloco 10 menos 5 metros por segundo, que é a velocidade dele. 1 segundo. 5 vezes 1, 5. Menos 5. Com mais 10, 5. Ó, faço uma reta horizontal a partir da posição 5, porque foi esse o valor que eu encontrei. Uma reta vertical a partir do tempo 1, porque foi esse o valor de tempo que eu apliquei. E a intersecção, na intersecção a gente coloca uma bolinha, um pontinho. No tempo 2 segundos, ó, aplicamos o tempo 2 segundos, obtemos um valor de S igual a 0. Então no tempo 2 segundos aqui, ó, ele está na posição 0, bem aqui, ó. Então a gente aplica uma bolinha aqui, ó. Apliquei. E no tempo 3 segundos, qual a posição dele? No tempo 3 segundos, a posição dele é de menos 5. O que a gente faz? Constrói uma reta a partir da posição menos 5, porque foi esse o valor que nós encontramos quando aplicamos 3 segundos. E aí, marcamos, fazemos uma reta vertical a partir do tempo 3, que foi o que a gente aplicou como tempo. No encontro das duas, o pontinho. Mesma coisa a gente faz no último tempo, que é o 4 segundos, e a gente coloca o ponto. Olha como é que fica a reta. Uma reta que a gente chama de reta decrescente, porque ela decresce, ela vai descendo conforme o tempo aumenta. Por isso nós chamamos essa reta de decrescente. Beleza? Seguindo. Tá. Vamos ver agora um outro tipo de gráfico, porque lá, ó, ali atrás, aqui, ó, nós olhamos o gráfico, ó, da posição. É um gráfico da posição. Essa é a posição, né? Lembro disso. Em função do tempo. Em função do tempo aqui, ó. Então tem um Tzinho aqui bem pequenininho. Em função do tempo. Até aqui tá errado. Não, tá certo, tá certo. Gráfico do espaço em função do tempo, ó. Do espaço, da posição em função do tempo. Quando a velocidade é positiva. Agora, ó, a gente vai aprender a montar um gráfico da velocidade em função do tempo, quando a velocidade é positiva. Então, ó, agora a minha reta vertical não simboliza, não representa mais as posições, mas representa o quê? Velocidade. Representa os valores da velocidade. Então, por exemplo, esses valores que estão aqui, ó, 10 metros por segundo, 5 metros por segundo, menos 5 metros por segundo, menos 10 metros por segundo. Aqui seria 0 metros por segundo, né? O móvel parado. Beleza? Então, como é que a gente monta esse gráfico? Esse gráfico é bem mais fácil que o outro, tá? Primeira coisa, por quê? Porque no movimento uniforme, a velocidade é sempre a mesma, sempre constante. Então, se a velocidade é constante, a todo tempo que passa, ó, esse carro está a 5 metros por segundo. Todo tempo que passa, ele vai permanecer a 5 metros por segundo. No 0 segundo, 5 metros por segundo. No 1 segundo, 5 metros por segundo. No 2 segundos, 5 metros por segundo. No 3 segundos, 5 metros por segundo. E no 4 segundos, 5 metros por segundo. O que vai acontecer? Se eu fizesse, cada milésimo de segundos, eu fizesse essa construção do gráfico, apareceria um gráfico assim, ó, uma reta que ficaria paralela a esse eixo aqui, ó. Esse eixo do tempo aqui nós chamamos de eixo temporal, tá? É o eixo do tempo, eixo temporal. Então essa reta aqui, ó, para um gráfico de um móvel com velocidade constante, ela fica
paralela ao eixo temporal. Tá? Como se trata de uma velocidade constante positiva, essa reta fica acima do gráfico, acima do eixo temporal. Acima do eixo temporal. Depois a gente vai ver que quando se trata de uma velocidade negativa, a reta vai ficar abaixo do eixo temporal. Tá? Depois a gente vai ver isso. Tá? Mas é fácil, né? É bem fácil agora, né? Só que a gente tem que tomar cuidado, que tem que prestar muita atenção quando a gente está avaliando, estudando ou resolvendo qualquer questão, se o gráfico é da velocidade em função do tempo ou se ele é do espaço em função do tempo, que tem que ficar ligado nisso. Tá? Vamos para o próximo. E agora, quando a velocidade é negativa? Quando a velocidade é negativa, como é que fica esse gráfico? Ó, a velocidade é negativa. Como é que vai ficar esse gráfico? Primeiro, o carrinho ele vai estar no sentido negativo das posições. Beleza, tudo bem. Então, mas ele tem uma velocidade constante de menos 5 metros por segundo. O que vai acontecer? Não importa o tempo, qualquer tempo que eu escolher, ele vai estar a 5 metros por segundo. Se eu escolher o 1, o 2, o 3 ou o 4, ele sempre vai estar ao 0, 5, 5, 5, 5, 5 metros por segundo. E a gente vai construir um gráfico, uma reta dessa forma, se a gente fizer isso em cada milésimo de segundo. E aí a gente diz o seguinte, ó, que essa reta construída nesse caso é uma reta paralela ao eixo temporal, mas ela fica abaixo do eixo temporal. Tá? E é muito mais simples que o outro, né? O gráfico da função da velocidade em função do tempo é bem mais simples que o gráfico da posição em função do tempo. Tá? Mas é só questão de dar uma estudadinha que a gente vai se acostumando com isso. Tá? Bom, aqui é um resumão, né, galera? Um resumão de tudo, olha só. Um movimento uniforme é caracterizado pela velocidade constante diferente de zero. Já falei para vocês lá no começo. Qual é a principal característica, né? A função horário-espaço é dada por só sorvete, lembra disso? Que é apenas uma forma diferente de escrever. Ó, lembra dessa equação aqui? Eu passei para vocês já, ó, essa equação. Lembram? Então, só sorvete é uma forma diferente de escrever essa equação aqui. Ó. Na verdade, essa equação e essa equação é a mesma equação. Só que aqui a gente abriu aqui esse S, abriu o tempo, considerou o tempo inicial como zero e pronto, né? Montar essa equação. Mas as duas equações é a mesma equação, tá? Aí, sendo a posição inicial e a velocidade constantes. Esses dois termos aqui, ó, a posição inicial, deixa eu mudar de cor aqui, ó. A posição inicial, como já falei para vocês, e a velocidade são constantes. O que quer dizer isso? Eles não mudam. Se o problema der uma velocidade de 30 metros por segundo, essa velocidade vai ficar sempre 30 metros por segundo, porque a gente está estudando o quê? MU, e o MU tem essa característica. Agora, a posição final e o tempo são variáveis. Ó, a posição final e o tempo são variáveis. Ó. A posição final e o tempo são variáveis. O que isso quer dizer? Que conforme o tempo passa, o móvel vai estar em posições diferentes. O tempo vai aumentando, a posição vai mudando. O tempo vai aumentando, a posição vai mudando. Os dois são variáveis, tá? E por fim, a gente tem um resumo aqui dos gráficos, ó, um resuminho. Ó. Quando a gente tem um movimento progressivo, o que é um movimento progressivo? A gente pode dizer que o movimento progressivo seria velocidade positiva, né? Maior que zero. O que acontece? Para um gráfico da posição, olha ali, ó, posição em função do tempo, quando a velocidade é positiva, o gráfico é crescente. E para velocidade, para um gráfico da velocidade em função do tempo, quando a velocidade é positiva, o gráfico ele é a reta paralela ao eixo, a reta paralela ao eixo temporal fica acima desse eixo, acima.
Agora, se a gente tem um movimento retrógrado com velocidades negativas, abaixo de zero, menor que zero, o que vai acontecer? A gente vai ter um gráfico da posição em função do tempo decrescente. Ele desce conforme o tempo aumenta. E o gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento retrógrado vai ter a sua reta paralela ao eixo temporal abaixo desse eixo. É isso que a gente tem que saber. O que a gente tem que saber está nesse resumo aqui, ó, tá? Vamos fazer alguns exemplos, tá? Olha só. Exemplo 1. Um atleta executando um movimento retilíneo e com velocidade constante de 3 metros por segundo aproxima-se da origem O da trajetória, indicada na figura. Tá, então nós temos aqui a figura. Ó. Aqui está a trajetória, dizendo que o positivo é para lá. O atleta está correndo até a origem. Da posição do atleta até a posição da origem é 18 metros. Então a gente pode dizer o seguinte, né? Pode dizer que aqui, ó, nesse ponto aqui, é zero. Pode dizer que é zero. Fiz um zero feioso aqui, mas tudo bem. E nesse ponto onde ele está aqui, ó, podemos dizer que é o quê? A posição 18. Tá? Posição 18. Tudo isso dado em metro, né? É S dado em metro. Não consegui fazer metro escrevendo com o mouse. Mas é isso, tá? No instante que começamos a contar o tempo igual a zero, né? Naquela posição, nessa posição aqui, ó, nesse momento, alguém starta, liga o cronômetro. E ele vai correndo até que ele chega na origem, né? Ele se encontra na 18 metros da origem. Então, no instante zero, ele se encontra nessa posição. O que pede no item A? A função horária das posições desse movimento. Função horária das posições é a mesma coisa que função horária do espaço, tá? No item B, em que instante ele passa pela origem? Tá? Então, quanto tempo ou em que tempo, né, ele passa por esse ponto aqui? E construa um gráfico da posição em função do tempo desse movimento. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Primeira coisa, a gente tem que pegar os dados. O que ele nos deu como dado? A primeira coisa, que a velocidade do cara é de menos 3 metros por segundo. Ué, mas lá no problema ele não deu menos, né? Mas o que eu fiz para fazer essa interpretação? A gente tem que ficar ligado é que, sim, ele deu uma velocidade constante de 3 metros por segundo. Em nenhum momento ele falou que era positivo ou negativo. Mas ele deu todo o desenho aqui para a gente se orientar. E nota que a velocidade dele aqui está na direção, está no sentido negativo das posições. Está no sentido das posições negativas. E quando uma velocidade está no sentido das posições negativas, nós temos que atribuir a ela um sinal negativo. Tá? Então, a velocidade do cara é menos 3 metros por segundo. A posição inicial, 18 metros. Tempo inicial, 0. Vamos resolver a A. A pede o quê? Escreva a função horária das posições desse movimento. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Lembrar da função horária das posições geral, que a gente estudou agora há pouco nos slides anteriores, que é quem? Só sorvete. Essa aqui é a função horária das posições geral, ou função horária do espaço geral. Quando ele pede para construir ou escrever a função horária do movimento da questão, o que a questão está pedindo? Está pedindo que a gente substitua as constantes, os valores das constantes na equação. Ou seja, no lugar da posição inicial, colocar o valor numérico da posição inicial. E no lugar da velocidade, colocar o valor numérico da velocidade, que vai ficar assim, ó. Coloquei aqui, ó, no lugar da posição 18, no lugar da velocidade menos 3 metros, porque é menos, né? Menos com mais
fica menos. Deu. Terminamos o item A. Ele só pede para montar, para escrever a função horária do espaço. Não pede para resolver. Não pede para resolver nada. Só pediu para a gente montar a função horária do espaço dessa questão. E a gente já fez. Está aqui. Tá? Vamos para B, então. O que pede a B? Em que instante ele passa pela origem? Opa! Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Da função que rege esse movimento. Nós temos uma função que rege o movimento do movimento uniforme, ou seja, que rege o movimento de um objeto que esteja com velocidade constante, que é o caso dessa questão. O que a gente vai fazer? A gente sabe que a velocidade do cara é menos 3 metros por segundo, vai substituir aqui. A gente sabe que a posição inicial dele é 18 metros, a gente vai substituir aqui. E ele quer saber o tempo, quando a posição final passa pela origem. E se vocês lembrarem bem, a gente combinou que na origem a posição seria a posição 0. Então aqui, ó, a gente vai atribuir um 0 para calcular o tempo que ele vai fazer, para chegar nessa posição aqui, ó. Tá? Então, a gente faz isso. Veja que eu já fiz o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais, menos. O que a gente faz? A gente começa com esse 18 aqui, ó. A gente tem que isolar esse termo aqui, ó. Tem que isolar essa letrinha aqui, que é o T. A primeira coisa que a gente faz é botar esse 18 para o outro lado, como? Nesse lado aqui, ele está somando. A função dele é somar. Como é que ele vai para o outro lado? Invertendo o sinal. Então, ele vai com menos. Beleza. Ainda temos que isolar essa pessoinha. Precisamos isolar. Menos 3 está multiplicando com T. O que eu faço? Pego esse menos 3 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Beleza. Ficou menos 18 dividido com menos 3. Menos com menos mais. 18 dividido por 3, 6 segundos. Para deixar essa resposta mais adequada, a gente coloca o T no lado esquerdo da igualdade e a resposta no lado direito da igualdade. Beleza. Respondemos o item B. O instante em que ele se encontra na posição 0, na origem, é o instante 6 segundos. Isso quer dizer que ele demorou 6 segundos para andar, né, para correr da posição 18 metros até a posição 0 metros. Tá? No item C, o que pergunta? Vamos para o item C. Construa um gráfico da posição em função do tempo deste movimento. O que a gente faz? Primeira coisa, bota uma reta vertical, uma reta horizontal. São os nossos eixos verticais e horizontais. Digo o seguinte, ó, que esse eixo aqui é da posição, porque foi o que ele pediu, né? Da posição em função do tempo. Então, esse eixo é da posição. Esse eixo aqui é o do movimento. O que eu sei? Agora eu começo a colocar as informações. O que eu sei desse problema? Eu sei que a posição inicial dele é 18. Também sei que ele vai correr até a posição 0. E sei que ele demora 6 segundos para ir da posição 18 até a posição 0. Quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui, ó. O eixo do movimento é esse aqui, ó. Esse é o eixo do movimento. Esse é o eixo do tempo. Então, qual foi o movimento que o cara fez aqui no gráfico, né? Seria esse movimento aqui, ó. Ele veio daqui até ali. Esse movimento que ele fez, tá? Mas quando a gente constrói um gráfico, a gente está fazendo um símbolo que a gente vai fazer uma conexão com posição e tempo. Tá? E aí, o que acontece? Ó? A velocidade dele não é uma velocidade negativa. Né? Então, olha só. Esse cara, na medida que ele vai andando, ó, vai voltando para cá,
para a posição 0, o tempo vai crescendo. Na medida que ele vai voltando para a posição 0, que ele vai andando para a posição 0, o tempo vai aumentando. Esse gráfico vai ficar um gráfico mais ou menos com essa cara assim, ó. Com essa curva aqui, ó. Ficou bem feioso. Daqui a pouco eu vou deixar bem certinho. Vai ser uma reta decrescente. Claro que tem que ser decrescente, né? Foi o que a gente falou agora há pouco, que quando nós temos uma velocidade negativa, e é o que a gente vai ter um gráfico com uma reta decrescente. Então, esse é o gráfico que o item C pediu. Beleza? Continuando. Segundo exemplo, ó. Duas cidades, A e B, distam ou têm distância entre si de 400 km. Da cidade A parte uma moto rumo à cidade B com velocidade constante de 30 km por hora. No mesmo instante, parte de B outra moto rumo à cidade A com velocidade constante de 50 km por hora. Aí o item A pergunta: quanto tempo após a partida elas se encontraram? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é imaginar o que está acontecendo. Olha só, a gente tem uma cidade A e uma cidade B que tem a distância entre elas de 400 km. O que eu fiz? Montei um eixo aqui, coloquei o eixo positivo sentido cidade A a cidade B e ó, coloquei a saída da cidade A como se fosse a origem, a posição 0, e a entrada da cidade B 400, a posição 400. Tudo isso posição em quilômetros, né? E aí, vamos tentar resolver o item A. O que o item A pergunta mesmo? Quanto tempo após a partida elas se encontram? Primeira coisa que a gente faz para resolver um problema de física: dados. E aqui nós temos duas pessoas se movimentando. Então a gente precisa dos dados da moto A e dos dados da moto B. Então olha só. Bom, a velocidade da moto A é de 30 km por hora. A posição inicial da moto A é 0. O tempo inicial da moto A é 0. E a gente ainda tem que o quê? Escrever a função horária da moto A. Aqui nós precisamos, para resolver essa questão, a gente precisa montar a equação horária. Está aqui, está montadinho. Ó. Posição final da moto A é igual à posição inicial, que é 0, mais a velocidade, que é 30, vezes o tempo. Agora os dados da moto B. A velocidade da moto B é de menos 5 km por hora, menos 50 km por hora. Por que menos? Olha só, a moto B vai partir da cidade B e ir para A. Ela está indo no sentido negativo, ó. Ela está indo de B para A. Então, ela está indo no sentido negativo do eixo. Tá? No sentido negativo do eixo. Então, eu tenho que atribuir aqui, ó, na velocidade da moto B, menos 50 km por hora. Posição é de 50 km, né? Eu esqueci de colocar aqui a unidade, ó, que feio, ó. 50 km. Ficou mais ou menos, né? Aí, tempo. As duas saíram ao mesmo tempo, no tempo 0. E a função horária dessa moto, que é posição final da moto B, é igual à posição inicial da moto B, que é igual a 400, né? A velocidade, já fiz o jogo de sinal, mais com menos 50 metros por segundo, vezes o tempo. Bom, temos os dados. O que a gente tem que fazer? O que ele pergunta? Quanto tempo após a partida elas se encontram? O que eu tenho que pensar aqui? Ó? Quando elas se encontram, o tempo que elas se encontram quer dizer que elas estão no mesmo local, na mesma posição, não é isso? Se elas se encontraram, é porque as duas estavam na mesma posição. Então, o que eu começo a fazer? Eu começo a fazer o seguinte, ó, posso afirmar que no momento do encontro, a posição de A é igual à posição de B. Claro, a vida é assim, né? Se a gente vai encontrar uma pessoa,
nós temos que estar no mesmo lugar para se encontrar, porque senão a gente não se encontra. Então, a posição de A na posição de B. Sabendo disso, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui os valores de SA e SB. Que valores? Os valores que é dado pelas funções que nós montamos. Vou mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, ó, no lugar de SA, eu vou colocar esse valor aqui. Ó. No lugar de SA, vamos colocar esse valor aqui. Já no lugar de SB, eu vou colocar esse valor aqui. Ó. Esse valor aqui. Ó. Tá? Por quê? Por que eu vou fazer isso? Poxa, aqui está dizendo, ó, SA é igual a esse valor. SB é igual a esse valor. Então, quer dizer que eu posso colocar ali. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui ó, o tempo para eu poder achar, para eu poder encontrar o valor dele. Quando eles se encontram. Porque eu parti do pressuposto que a posição dos dois é igual quando eles se encontram. Então, se eu achar esse tempo agora aqui, ó, eu encontro o momento que eles se encontram. Então, tá. O que a gente faz? Primeira coisa, a gente pega esse 50 vezes o t aqui, ó. Todo esse termo está diminuindo, né? Passa para o outro lado somando. Passei somando, dá de fazer o quê? Dá de somar ele com 30, porque os dois têm o mesmo termo. Ó. 50t mais 30t vai ser 80t. Ainda preciso isolar o t. Temos que isolar o t. O que a gente faz? Como 80 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Bom, agora ficou fácil. 400 dividido por 80, que seria a mesma coisa que 40 dividido por 8, é igual a 5 horas. Então, eles demoraram 5 horas para se encontrar. Demoraram tempo pra caramba, né? Tempo demais demoraram. Né? Aí, vamos lá, vamos seguindo. Vamos para a próxima agora, para o item C. Resolvemos já o item A. Pediu para calcular o tempo e encontramos o tempo. No item C, no item B, né? Vamos calcular agora o item B. Está aqui o item B. Qual é a posição do encontro em relação à cidade A? Bom, a posição do encontro em relação à cidade A, a gente pode usar essa equação aqui, ó. Porque A saiu daqui, né? Aqui é a moto A e moto A saiu daqui. O que a gente faz? A gente utiliza essa equação. Por quê? Porque agora a gente tem o tempo de encontro. A gente achou o tempo de encontro, não foi? Concordam comigo? Lá na outra questão, a gente achou o tempo em que eles se encontraram. Aí a gente vai substituir aqui, ó. Então, eu coloco aqui, ó. SA igual a 0 mais 30 vezes o T. SA é igual a 30 vezes o 5, porque ó, substituir o T por 5 horas, que foi o tanto que eles demoraram para se encontrar. SA igual a 150 km. Então, quer dizer o seguinte, ó, que os dois se encontraram aqui é 200 km mais ou menos, né? Aqui é 100 km. Então, quer dizer que eles se encontraram mais ou menos aqui. Né? Mais ou menos aqui. Se encontraram mais ou menos ali, ó, a distância de A, 150 km. Agora, vamos ver se a outra... Porque aqui pode ser dado como distância, mas também a posição, né? Então, se os dois se encontraram na mesma posição, será que foi isso mesmo? O que a gente vai fazer? Vamos calcular com essa equação aqui, ó, botando no lugar do tempo 5 horas, para ver se realmente em 5 horas o motorista que partiu da cidade B, em 5 horas, ele chega nessa posição aqui, ó, na posição 150 km. Nessa posição aqui. Vamos ver.
Colocamos 5 horas. 50 vezes 5 igual a 250. 400 menos 250 igual a 150. Beleza, claro, né? Tem que acontecer isso, porque se não acontecesse isso, eu pararia de dar aula de física, né? Tem que fazer sentido, tem que ter uma lógica. Então, se eles se encontraram, eles teriam que estar na mesma posição, no mesmo lugar. Beleza? Agora vamos para o item C. Item C. Pediu para construir um gráfico. Construa, no mesmo sistema de eixos, o gráfico das posições dessas motos em função do tempo. Então, item C. Ele quer que a gente construa um gráfico com as duas retas juntas no mesmo gráfico. Tá? Então, a gente coloca o eixo vertical, o eixo horizontal, diz que tipo de eixo é esse, né? Então, um eixo da posição. Esse eixo aqui é o eixo do tempo. Quais são as informações que a gente tem? A gente tem que a cidade a cidade B está na posição 400 km, que o encontro entre eles foi na posição 150, que a cidade A está na posição 0 e que eles se encontraram 5 horas depois de partir das suas respectivas cidades. Então, a gente sabe que eles se encontraram aqui, nesse ponto aqui. Se encontraram, e outra, né? Eles se encontraram 5 horas depois na posição 150 metros. A gente tem certeza disso, isso a gente já sabe, calculou. Como é que vai ficar as retas? Então, do motoqueiro A, que eu botei como vermelho aqui já, do motoqueiro A. Como a velocidade dele é positiva, essa reta tem que ser uma reta crescente, porque ele está em um movimento progressivo, né? Então a reta vai ter essa cara aqui, ó. E claro, essa reta tem que passar bem certinho sobre essa intersecção aqui, ó, né? Porque a gente calculou que realmente às 5 horas, né, 5 horas depois de sair, o motoqueiro A está na posição 150 km. E 5 horas depois de sair, o motoqueiro B também está na posição 150 km. Só que o motoqueiro B saiu da posição 400 e foi retornando, né? Retornando. Então a gente vai ter aqui, ó, um eixo decrescente, uma reta decrescente, né? Vamos ter uma reta decrescente. Claro, né? A velocidade dele é negativa. Então como é que fica essa reta? Fica com essa cara aqui, ó. E fechou. Montamos o gráfico que o item C pediu, né? Um gráfico crescente, velocidade positiva, e um gráfico decrescente, velocidade negativa. Quando o gráfico é crescente, o movimento é progressivo, e quando é decrescente, o movimento é retrógrado. Galera, valeu, até mais uma e estudem!